Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de HGP. Hoje na nossa videoaula de HGP vamos falar sobre a chegada de mais povos à Península Ibérica. Como é possível? A Península Ibérica está cheia de malta a visitar a Península Ibérica. É verdade. Não nos esquecemos das condições naturais delas, são fabulosas, mas não vou estar a repetir sempre a mesma coisa. Ora, hoje vamos falar então sobre a chegada dos povos do Mediterrâneo. Na última videoaula falámos que os celtas e os iberos vieram para a Península Ibérica e se instalaram cá. E eles cá estavam descansadinhos da vida. E a produzir as suas coisas, a sua alimentação com a agricultura, a criação de animais, a pastorícia, tudo isso já vimos. E então, segundo o teu manual, fala que à volta de 1000 anos antes de Cristo nascer, vejam bem, 1000 anos antes de Cristo nascer e até o ano 500 antes de Cristo nascer, chegam à Península um conjunto de povos pelo mar Mediterrâneo e que vieram atraídos principalmente pelas riquezas que havia na Península Ibérica, porque naquela altura efetivamente havia muitos metais preciosos, como o ouro, a prata, o cobre, o bronze também tinha algum valor e então eram metais muito preciosos e que nem sempre eram fáceis de encontrar noutros sítios. Daí estes povos souberam disso, através de mensageiros que levavam mensagens do mundo, não havia internet como hoje, não havia os meios de comunicação, mas havia outros meios que eles iam sabendo também, um pouco mais atrasados, mas iam sabendo das novidades do que se passava com outros povos. Daí eles a perceberem que havia estes metais preciosos. Então, o que é que acontece? Os primeiros a chegar cá são os fenícios, depois vieram os gregos e a seguir vieram os cartagineses. E eles vieram cá especialmente com o objetivo de fazerem comércio com os povos que cá viviam, em troca dos metais preciosos que cá existiam. E eles vão fundar, como fala aí no teu manual, colónias e feitorias. Duas palavras super importantes e que tal, claro que estão no vosso vocabulário aí do manual, que cá está que uma colónia é uma comunidade fundada por habitantes de um país noutra região, ou seja, uma comunidade, um grupo de pessoas que vai do seu país para outro país, não é? Outra região, e assenta lá, ficam lá e vivem lá e adotam os costumes daquele novo país onde estão a viver. Chama-se isso uma colónia. E também feitorias. As feitorias é quase como se comparássemos a um shopping, não um shopping dos dias de hoje, que eram fortalezas, pareciam autênticos castelos, paredes muito grossas, muito grossas para aguentarem o ataque de alguns inimigos que quisessem assaltar as feitorias. Porquê? Porque lá dentro iam guardar produtos, todos os produtos que eles utilizavam para fazer trocas comerciais e havia muitos valores lá. Daí chama-se uma feitoria. No fundo era um local onde se fazia comércio e também onde se armazenavam estes produtos. Ora, vamos então ver. Eu há bocado falei 3 povos que chegaram cá. Vamos começar pelos primeiros, que por sinal eram os que moravam mais longe. Primeiro vieram os fenícios. Os fenícios eram um povo que habitava numa zona do litoral do Mediterrâneo oriental, mais à ponta possível. Já vamos ver o mapa para vocês perceberem. Dedicavam-se ao comércio, como eu disse há pouco, e então vieram até cá à procura então dos tais metais preciosos. Traziam vários produtos, como referem no vosso manual, como tecidos, vidros, porcelanas, armas, objetos de adorno. Os objetos de adorno são os colares, as pulseiras, os brincos, anéis, o que fosse. E, em troca, traziam esses produtos para trocar então pelos tais metais preciosos. E é engraçado, todos estes povos que chegaram cá, deixaram cá uma herança, ou seja, ensinaram de cá alguma novidade aos povos que cá moravam, aos iberos, aos celtiberos e aos celtas. Principalmente, então, aqui neste caso, os fenícios deixaram cá uma herança que foi o alfabeto. Eles já tinham um alfabeto construído, aliás, no manual está aí ao lado em baixo, estão algumas correspondências de algumas letras atuais com as letras do alfabeto fenício e que já tinham este alfabeto e que ensinaram aos povos de cá exatamente a escrever com esse tipo de alfabeto. Algumas letras que nós utilizamos poderão não estar, não é? Digamos, estamos a falar de milhões de anos, não é? Que passaram, e então, mas em todo o caso é uma grande evolução para a época naquela altura. Bem, vamos ao segundo povo. A seguir vieram então os gregos. Ora bem, os gregos também vieram da Mediterrâneo, vieram pelo mar Mediterrâneo, moravam um bocadinho mais perto do que os fenícios, assim um bocadinho depois da Itália um bocadito, e então vieram também cá, porque eles também eram concorrentes dos fenícios, não deixavam os fenícios fazer o negócio sozinhos, isso é que era bom, e então os gregos também vieram cá, e então o que é que eles fizeram? Encontramos alguns vestígios cá, eles tinham vasos, faziam vasos, ânforas, que eram uma espécie dos vasos, digamos, muito compridos, com os bicos que eles espetavam no chão, na terra, e também moedas. Esta foi a grande herança dos gregos, que eles já
já utilizavam moedas para fazer o comércio. Na altura era o único dinheiro que havia, não havia ainda dinheiro em papel. Porque muitos povos faziam o comércio na troca direta de produtos, não é? Trocavam um produto por outro. Um tinha uma galinha, o outro tinha um pato, o outro dava-lhe o pato, o outro dava-lhe a galinha. E pronto, estava o negócio feito. Não havia dinheiro. Não, mas os gregos já usavam o dinheiro, já usavam neste caso as moedas. E então ensinaram aos povos de cá o uso da moeda. Por fim, em terceiro lugar, chegam cá os cartagineses. Ora bem, então os cartagineses vieram da zona de Cartago, atualmente é o país onde fica a Tunísia, no norte da África, também virado para o mar Mediterrâneo, e claro, a via de comunicação é exatamente o mar Mediterrâneo, de barco, e então vieram cá também para fazer comércio. E os cartagineses, que herança nos deixaram? Ora, deixaram-nos uma técnica fabulosa que eles tinham, que era, não deixavam estragar a comida. A carne, o peixe, não se estragava porquê? Porque eles punham essa carne ou esse peixe no sal, ou seja, era a conservação dos alimentos através do sal. Claro, na altura não havia frigoríficos, arcas congeladoras, nada disso, nem sequer eletricidade, nada disso tinha sido descoberto. E então, para que as comidas não se estragassem, principalmente os alimentos, as carnes, os peixes que eles pescavam ou criavam, né, os animais ou até caçavam, não é? Porque o homem também nunca deixou de caçar, eles conservavam no sal. Ainda hoje, por exemplo, essa técnica é utilizada no bacalhau, provavelmente todos já presenciaram a venda de bacalhau salgado, não é? Em qualquer espaço comercial ou supermercado, que cá está, o sal não deixa que o bacalhau se estrague. Vamos passar então a página ao lado do manual e vamos ver então, cá está o mapa, como eu vos tinha falado, mostra-nos o mar Mediterrâneo. Os primeiros a chegar vários paravam mais longe, às vezes é engraçado. Cá está a Fenícia, os fenícios vieram por aqui, toda esta linha que estão aqui, estas linhas a verde, o percurso que eles fizeram. Depois a Grécia, a vermelho também, como eu disse, e logo a seguir a Itália, na Itália é o tal país da bota, eles estão a morar aqui, ainda hoje é a Grécia, e são os segundos a chegar cá. E por fim, temos os cartagineses, que moravam em Cartago, cá está onde é a atual Tunísia, e que vêm também cá fazer comércio com os povos da Península Ibérica. E esta imagem aqui mostra-nos então, cá está uma situação de comércio, como é o comerciante fenício, as madeiras, o grego, aqui o comerciante grego, os tecidos púrpura. Púrpura é um tipo de cor, estão a ver, é esse tipo de cor, que é um rosa muito forte, escuro, misturado com roxo, assim como podem ver. As moedas, cá está o grego, trazia as moedas, né, para comprar, para pagar, pronto. Fazer isso tudo, os vidros, a cerâmica, cá está muito utilizada também, o baú com os alimentos conservados em sal, não é? Que os cartagineses souberam, mostraram e essa técnica ensinaram. O uso do alfabeto, lá está, o fenício a escrever, não é? O alfabeto fenício a fazer as contas, não é? Os homens a descarregarem as mercadorias dos barcos. E é um ambiente de comércio que vemos aqui nesta página do vosso manual. Bem, quanto a estes povos, é tudo, é fácil, pronto, se não perceberam alguma coisa, voltem a ver o vídeo, ou então nas aulas vamos tirando as nossas dúvidas, e um tchau para todos, até à próxima.